Marcos 14, estudamos o versículo 1 até o 15, ou melhor, até o 16 na nossa escola bíblica, na quarta-feira e também agora pela manhã. E agora seguiremos do versículo 16 ao 31. Estamos numa série de mensagens sobre o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos tem conduzido todo o programa de púlpito e de ensino da Igreja Batista Nova Betel, tá? Irmãos, temos muitos visitantes. Eu já sei que você deu um bom dia para o visitante, tratou com carinho, falou onde tem água, ensinou tudo para ele. Mas se ele estiver meio perdido aí com a Bíblia, ajuda ele a achar aí, tá bom? Coopera com os visitantes aí, você que tem um pouco mais de experiência. Marcos é o capítulo 14, a partir do 17. Enquanto os últimos terminam de achar, eu quero relembrar que Jesus está em Jerusalém. É a última vez que Jesus entra em Jerusalém e não sai mais. É nesse momento em que Jesus será crucificado. Jesus, ele está lá para a festa da Páscoa. É nesse período que Jesus está em Jerusalém. Jesus vai no templo, faz algumas coisas, ensina, purifica o templo, briga lá com os vendilhões lá, os ladrões no templo. Ele agora está saindo do templo. Na saída do templo, Jesus começa a falar sobre um sermão escatológico. Obrigado, Tati. Começa a falar do seu sermão escatológico. Depois ele sai do templo e vai caminhando em direção a um lugar chamado Betânia, lá perto da região da casa de Lázaro, Marta, Maria e tudo mais, tá? O Evangelho de Marcos não vai narrar com totalidade esses fatos aqui da família de Lázaro, mas vai narrar o texto narra Jesus na casa de Simão, o leproso, um texto muito interessante. Ali Jesus é ungido, é derramado sobre ele o óleo, o perfume e tudo mais. Durante esse período, o texto vai narrar que já tem alguns mestres, alguns sacerdotes tramando para matar Jesus, mas não encontram um jeito de fazer isso sem que cause tumulto. Jesus tinha muita gente seguindo. Como que a gente consegue condenar ele, matá-lo, sem que gere um burburinho, considerando que a Páscoa estava lotado Jerusalém? Ali é o período mais cheio que fica Jerusalém. E o texto vai registrar também que, paralelamente a estas coisas, Judas vai a esses sacerdotes e vai dar a planta de como pegar Jesus. Eles não sabiam como, agora Judas vai dizer como, vai buscar uma maneira de entregar Jesus. E aí os discípulos, dentro desse contexto, saem para prepararem a ceia ali nesse ambiente da Páscoa, ok? Versículo 17 ao versículo 21 diz assim: Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Chegou no ambiente da ceia, tá bom, meus irmãos, ali. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe, um por um: Por acaso serei eu? Jesus respondeu: É um dos 12. O que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria se ele nunca tivesse nascido. Aqui, meus irmãos, nós temos o traidor sendo indicado. Nós encontramos nesse texto Jesus dizendo agora que de bobo ele não tem nada, ele sabe o que está acontecendo, mesmo que não com todos os detalhes, mas já havia consciência em Jesus de forma tranquila de que era Judas que o iria trair.
E eu acho muito interessante nesse texto que, ao ouvir essa possibilidade de um traidor, e ao ouvir que seria um dos 12, aquele grupo próximo de Jesus começa a se entristecer. E veja bem, irmãos, diante de uma humanidade muito corrompida e de pessoas muito brutas, em especial nesse período, me espanta de forma até positiva a maneira como os discípulos receberam essa notícia. Primeiro que Jesus estragou o jantar, tá? Todo mundo entende isso? Que está um climão legal, Páscoa, vamos aqui comer, conseguimos um espaço grande, que é o cenáculo, foram lá, estão comendo naquele espaço ali, e de repente no meio da comida vem essa notícia. Todos sentados à mesa, a festa da Páscoa ela é celebrada sentados, então ali estava em um ambiente de celebração, um ambiente familiar, e Jesus coloca um elefante no meio da sala. É isso que está acontecendo. E aí um de vocês vai me trair. E aí a reação me chama a atenção. A pergunta é, será que sou eu? Você percebe que essa não é uma reação comum? Porque a reação comum que teríamos foi tu, Andrew? Sabe? Foi tu, Eric? Quem foi? Fala aí. Porque eu não sou. Provavelmente foi o Samuel. E a gente começa, um querendo acusar ao outro daquilo que está de errado acontecendo. E me chama a atenção que eles se incluem nessa possibilidade de falha. Isso é uma perspectiva preciosa para o crente. O crente não pode se incluir na perspectiva de que o outro falha. Mas o cristão, inclusive, principalmente aqueles que se estabelecem liderando de alguma forma a igreja, se incluindo como o possível agente de causador de brecha na igreja. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Todo crente tem que ficar esperto com o que está acontecendo. E tem que ficar esperto como ele administra a sua vida. Porque ele tem que considerar o fato que se ele piscar, ele toma uma banda. E aí vocês já me ouviram falar na igreja que algumas vezes, irmãos, estamos caminhando bem. As coisas têm acontecido, estamos testemunhando o Senhor agir. A questão é, quem vai ser o primeiro a dar brecha? Para gerar uma fofoca, uma briga, uma treta. Então o crente precisa estar em estado de vigilância constante, considerando a possibilidade de que, quando o problema que vai acontecer, será que serei eu? E esse é um estado pleno do crente. Então, irmãos, considerando esta questão aqui de Judas, ainda em off, que é Judas, Jesus não deu spoiler por enquanto, precisamos considerar a maneira como lemos esse texto. Por quê? Porque temos que tomar um cuidado para não atribuir méritos ao traidor. Porque você pode ter sido levado a considerar que, diante da movimentação da traição de Judas, você começou a identificar, agora o plano de Deus está sendo feito. Está dando para entender? Ok? Precisamos entender, não se atribui mérito ao traidor. Você olha e fala, meu Deus, olha o plano de Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito, ele é soberano. Deus escreve certo por linhas tortas. Não é isso que a gente começa a pensar? Daquele desastre, olha o que o Senhor fez, era necessário que o povo passasse pelo deserto. Era necessário que fulano morresse, era necessário que o carro batesse, era necessário que se amputasse as pernas. Era necessário. E atribuímos ao malfeitor, atribuímos ao desastre o caminho para a solução ou para aquilo que acontece de bom. Olha como Judas foi usado. Se não fosse Judas, não sei como seria. Claro, você não tem as possibilidades de todos os caminhos que o universo poderia ter tomado, é lógico. Você não está no universo da Marvel e como o Loki sabe todas as linhas do tempo, você não sabe disso. O que eu estou querendo dizer é que nosso coração desenvolve isso. Bendito seja Judas entre nós, que preparou
o caminho para o Senhor. Quem é João Batista diante do que Judas fez por nós? Porque se ele não trai, Jesus não é preso. E se Jesus não é preso, ele não é crucificado. Se Jesus não é crucificado, ele não vai ressuscitar. Se Jesus não ressuscita, não tem salvação. Bendito seja o nome de Judas. E enquanto eu falo de Judas, talvez você esteja pensando, eu jamais pensaria isso. Mas sim, você pensaria. Atribuímos aos desastres, aos erros, um caminho para a salvação. E eu acabei de descobrir então, diante dessa minha narrativa jocosa, inclusive, acabei de descobrir que Judas é o Messias do Messias. Judas, ele é o Cristo do Cristo. Não é assim? Lógico que não, meus irmãos. Lógico que não é assim. Não. Judas é o opositor. Judas é o traidor. No Evangelho de João, tem uma observação de João maravilhosa. João 13, 27 diz assim, mesma cena, tá? Vai dizer, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, que apontaria que era ele que iria trair Jesus, imediatamente Satanás entrou nele. Não venha me dizer que alguém com Satanás possesso é o que vai trilhar o caminho para Jesus morrer e ressuscitar. Porque diabo, essencialmente, é opositor. Então, Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. E eu quero que você se atente ao último versículo que lemos aqui, versículo 21, que diz, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Isso sim é plano de Deus. Isso sim é um estado pleno de soberania de Deus. E Jesus se colocando neste lugar. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Judas não é a solução. Judas é opositor, ele é traidor. Aqui, considerando o Evangelho de João, que diz que Satanás se apossou de Judas, o papo não é se Satanás representa uma possessão demoníaca ou apenas um espírito de oposição, isso não importa. Judas não pode ser enaltecido pela sua traição. Judas não pode ser enaltecido pela sua traição. Assim como nós não podemos enaltecer as nossas falhas, só porque Deus transformou a desgraça em algo para a glória dele. Ok? Fazemos tudo errado. Aí o Senhor vem e transforma o choro em isso. E a gente pensa, graças a Deus eu fiz tudo errado. Não é assim que funciona. Não é porque o Senhor pega as besteiras que fazemos e transforma em algo que enaltece a glória dele, que a gente merece parabéns. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque temos total e livre vontade sobre as nossas ações. A Bíblia não fala contrário a isso, muito pelo contrário. O livre-arbítrio, a livre agência está completamente desenhada no texto bíblico. E isso está equilibrado com a soberania de Deus. E aquele que eles predestinou, ou aquele que eles elegeu em presciência, isso aí tudo está na Bíblia. Uma coisa não vai conflitar com a outra. Nós não merecemos o parabéns. Quando destruímos as coisas e o Senhor reconstrói, tudo isso acontece para a glória dele. O que eu estou dizendo é que, se nosso coração continuar entendendo isso, pensaremos, que bom que somos pecadores, né? Que bom. Se não fôssemos pecadores, Jesus não é nem ter vindo entre nós. Graças a Deus o pecado entrou no mundo, que aí nos presenteou com Jesus. Esse é um pensamento de quem gosta de se lambuzar com os próprios erros, e é incapaz de reconhecer os seus erros, e é incapaz de se ajoelhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus erros. O traidor, ele é um traidor. O opositor é um opositor. Versículo 14 do 22 ao 26. E
Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam nele. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino ou um raléu, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, aqui eu não vou me prender nessa perícope hoje, porque falaremos mais sobre isso na Páscoa. O que Jesus está fazendo aqui é o último momento daquilo que representa a sombra na ceia do Senhor. Nós já aprendemos aqui, há uns 2 domingos atrás, o que é uma tipologia. Então a ceia, aquilo que acontece na saída do Egito, o lance do sangue do cordeiro, aquela participação da ceia pascal, tudo isso representa algo, tipifica algo. Então isso está formando um tipo no qual encontra seu sentido em Jesus. Então aqui é a transição daquilo que é a Páscoa judaica para a Páscoa cristã. E o que muda isso é o tipo e o antitipo. É o que aquilo representa e o representante. Em Jesus, a Páscoa judaica, ela é encerrada. Porque aquilo é sombra do que representa a morte e a ressurreição do Cordeiro verdadeiro, que é Jesus. Isso falaremos mais no período da Páscoa. Mas lembre-se, eu gostaria que nessa manhã já tivéssemos essa consciência que Jesus está celebrando pela última vez aquilo que conhecemos como a Páscoa judaica. E a partir da ressurreição de Cristo Jesus, passaremos a viver e a festejar e a celebrar o que é a Páscoa cristã, aonde o sangue do Cordeiro é o sangue de Cristo Jesus. Amém? Versículo 27 ao 31. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, olha Jesus deixando claro o que está acontecendo. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Lembra, eles estavam em Jerusalém, vai morrer e ressuscitar aqui, ele vai para o norte de novo, lá para a região da Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Meus irmãos, aqui Jesus aponta que seria traído, aponta que ele ficaria ausente, deixando claro a sua morte, e ele está apontando também a sua ressurreição em um encontro na Galileia. E Pedro, depois de ter aquele coração aonde se coloca como um possível traidor, pega a visão, gente, será que serei eu, Senhor, a te trair? Aí depois fica meio evidente, nos outros evangelhos dá para entender que fica claro que é Judas que vai fazer isso. Agora, Pedro é tomado por uma arrogância. A figura mudou. A maneira de se portar muda de Pedro. E antes o que ele dizia, será que pode ser eu? Ele está dizendo, nunca serei eu. E o coração é rapidamente, no mesmo jantar, o coração do crente faz isso. Ele é submisso, mas ele é arrogante. Rapidamente voltou a ser o que era o coração de Pedro. Pedro começa então a se achar o grande homem preparado daquele grupo. Eles ficarão perdidos, eu não. Eles vão se perder, eu não.
E Jesus vai dizer, ó, você vai me negar aí, vai dar ruim. E aí o texto vai dizer que antes que o galo cante, eu faço um parênteses aqui dessa história do galo cantar, porque tem uns grandes estudiosos que descobriram agora que alguns chamam a corneta de Roma, a corneta que tocava pela manhã, de galo. Sabe que antes que o galo cante, a gente pensa num animal, né? Alguns vão dizer que tem uma corneta específica, ela é redonda, assim, até engraçada, que cantava na alvorada, tocava na alvorada. Então, quando a Bíblia diz que é galo, não era um galo que vai cantar cocoricó. É a corneta. A Bíblia te enganou. Não, a palavra é a mesma. Ok? E aí eu te digo, sabe o que muda se é o galo cantando, cocoricó, uma trombeta, tan? Não muda nada. Até porque, se você parar para pensar, galo pode ser um animal ou um instrumento que faz barulho na mesma hora do animal. Por isso que deram o nome de galo para aquele instrumento. Por quê? Aquele instrumento tinha nome. Mas como ele era usado para tocar na hora do galo, deram o nome de... Mudou nada. Mas eles acham que foi uma descoberta que vai destruir o cristianismo. Ai, meu Deus. Meu irmão, voltando aqui ao que interessa. A soberba precede a queda. Frase de traseira de caminhão. Sim, mas é bíblica. Pedro, que junto aos outros se considerou uma possibilidade de ser um opositor do Senhor, um traidor do Senhor, serei eu. Agora o seu coração é tomado por uma soberba e ele vai colocar uma bronca. Ainda que o Senhor venha a ser tropeço para os outros, para mim não. Porque eu sou Pedro. De repente ele pensou, sobre esta pedra. E ele começou a se achar, alguma coisa entrou na cabeça dele que ele se perdeu. E Pedro se escreve de Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a... Está fácil essa? Queda. O espírito orgulhoso precede a queda. Isso, meus irmãos, não aconteceu só com Pedro. Este sentimento de soberba que precede a queda persegue os cristãos, geração após geração. Sou submisso, começo a ver o que o Senhor está fazendo em minha vida. Vamos falar da igreja. Somos submissos ao Senhor, começamos a ver o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Claramente é o Senhor que está fazendo, mas por algum motivo aquilo rouba o nosso coração. E começamos a achar que somos nós, e a soberba vai tomando conta, e de repente surge a notícia. Vocês estão sabendo? O pastor de tal igreja caiu. Vocês estão sabendo? O irmão que era tão empenhado na igreja caiu. Porque a soberba precede a queda. E no trabalho do reino, ou melhor, no trabalho para o reino, vivemos um constante rememorar das nossas capacidades contaminadas pelo pecado, para que assim possamos dar lugar às capacidades herdadas pelo Espírito Santo. Ok? Não é à toa que quando apresentamos bondade, longanimidade e muitos outros frutos, o fruto é o fruto do Espírito. Nunca me pertenceu. Nunca me pertenceu. E por que quando eu começo a apresentar tais características, o meu coração é roubado? Arrogância. Então, meus irmãos, precisamos viver em total dependência do agir de Deus. Eu já disse aqui e vou repetir. Todas as vezes que a igreja canta, eu sou tomado pelo medo. Porque não é uma voz sozinha. É uma congregação reunida, na qual o Senhor colocou um dos piores para pastorear. E não é média, não, estou falando a verdade. Quem anda comigo sabe que eu penso isso mesmo. E eu sou tomado pelo medo. E aí eu estava com meu pai esses dias, eu falei, pai, contei uma situação para ele. Eu falei, eu não era para ser eu. Aí meu pai falou, tu vai afrouxar agora? Nunca foi você, agora você vai afrouxar? Eu falei, realmente. E fica evidente que o Senhor tem atuado porque dependemos totalmente dEle.
E no dia que não dependermos mais do Senhor, que Ele feche essas portas. Porque este lugar não será um lugar de adoração a Ele. Será um lugar de adoração a homens. Será um lugar de adoração a mãos humanas. Tudo o que há de bom, tudo o que produzimos que merece ou que carece de elogio, não nos pertence. Pertence à vida nova que recebemos em Cristo Jesus. Pertence e tem como objetivo enaltecer e glorificar o nome do Senhor. É por isso que Ele pega as desgraças e transforma em benefícios. Para que fique evidente que Ele é o Senhor de todas as coisas e merece glória. Então, meus irmãos, não podemos confundir. Não podemos confundir. Podemos não entender com muitos detalhes por que exatamente que o Senhor transforma algo ruim em algo bom. Podemos não entender direito. Mas o que é uma certeza, não podemos concluir com a certeza de que bom que eu errei. Que assim o Senhor pôde se mostrar. Assim, mesmo nos erros, o Senhor será glorificado. A despeito das nossas más escolhas, a despeito das nossas terríveis escolhas, Deus permanece soberano pela eternidade, administrando todas as coisas. E eu termino a minha fala relembrando aos irmãos, mais uma vez, não há movimento autorizado na igreja do Senhor que não seja em independência ao Senhor. Ai de nós, se movermos 1 centímetro sem a dependência do Senhor. Ai de nós, se tentarmos agir sem obediência e dependência do Senhor. Então, meus irmãos, que os arrogantes, que pode ser a gente, que os presunçosos, nós, que os soberbos, se esbaldem nos seus pecados, porque assim as suas máscaras cairão, e ele nunca será exaltado. E quando o Senhor transformar tais coisas em benefício, quem será exaltado é o nome do Senhor. E que nesse dia, a despeito das nossas más escolhas, o Espírito nos chame a arrependimento. O Senhor, não é o chame o outro não, tá? Que o Senhor nos chame a arrependimento, para que haja transformação e exaltação do nome dEle. Aleluia. Amém.